Queridas companheiras de Brasília e queridos companheiros de Brasília, eu vou conversar um pouco com vocês. Disseram para mim não falar muito alto, que o som aí está muito bom e o som não está muito bom para quem está lá atrás. E eu queria contar uma pequena história para vocês. Eu fui candidato pela primeira vez na minha vida em 82 a governador de São Paulo. Eu perdi. Depois eu viajei o Brasil inteiro nas campanhas de 86. Depois eu viajei outra vez nas capitais na campanha de 88 em quase todos os estados. Depois eu participei da campanha de 89. Depois eu participei em todos os estados da campanha para prefeito em 2002. Depois eu fui candidato a presidente em 2004. Depois eu participei das campanhas para prefeito em 2006. Ou melhor, em 96. Depois eu fui candidato a presidente outra vez. Depois eu fui presidente outra vez. Perdi 3 vezes. Depois fizemos a campanha da Dilma. Depois fizemos a campanha do Haddad. E eu andei por esse país fazendo comício. Andei de avião, andei de ônibus, de barco, de trem, de navio. Não tem nenhuma história, não tem nenhum sinal de violência em todas as campanhas que eu participei nesse país. Mesmo quando eu perdi do Collor, depois da montagem do debate pela Globo em 89, não teve encrenca. Eu voltei para casa cada vez que eu era derrotado. Lamentava ter perdido as eleições e me preparava para outras disputas. E nunca, em nenhum momento, eu falei de violência em campanha. Entretanto, o Brasil mudou. Ainda não sei por que o Brasil mudou tanto, mas estão tentando fazer das campanhas eleitorais uma guerra. Estão tentando colocar medo na sociedade brasileira. Estão querendo dizer que tem uma polarização criminosa. E é interessante, porque o PT polariza nas eleições para presidente desde 1994. Desde 94. E você não tem sinal de violência. Esses dias, eu fui fazer um comício em Goiânia, ou em Uberlândia, dentro de uma universidade. Eu nem estava lá porque era 6 horas da tarde ainda, quando eu recebo a notícia que um facínora, que uma pessoa que não deve ter nenhum caráter, com um drone, ele foi jogar veneno nas pessoas que estavam lá, não levando em conta que tinha homens, mulheres e crianças. Graças a Deus, esse cidadão foi preso. Graças a Deus. Outro dia, no hotel, houve uma tentativa de violência. Mas a mais grave de toda, no Rio de Janeiro, vocês viram na Cinelândia, houve alguém tentando jogar uma bomba. E o mais grave aconteceu ontem, que a Gleice já propôs um minuto de silêncio, numa festa de aniversário, em que um companheiro com a sua família comemorava o seu aniversário. Uma dessas pessoas, tomada pelo ódio, tomada pela loucura, tomada pelo fanatismo ou pelo sectarismo,
invadiu a casa do dono da casa que estava fazendo a festa, invadiu o salão do dono da casa e matou esse cidadão. Eu acho que a sociedade brasileira começa a perceber o que está em jogo. Hoje eu vi na rede social que o presidente está preocupado. Ele estava até tentando entrar em contato com a família da pessoa que morreu. Se o Bolsonaro quiser visitar as pessoas pelos quais ele é responsável pela morte, ele vai ter que ter muita viagem, porque ele não chorou uma lágrima por 700 e poucos mil vítimas do Covid. Ele nunca se preocupou em visitar uma criança órfã, e são muitas. Ele nunca se preocupou em visitar uma viúva que perdeu o seu marido. Ele nunca se preocupou em visitar um marido que perdeu a mulher. Ele nunca se preocupou em visitar ninguém. E foram milhões que perderam a vida nesse país. É uma pessoa com um comportamento desumano. É uma pessoa do mal. É uma pessoa que não pensa o bem sobre ninguém, a não ser sobre si próprio. É uma pessoa que não tem compaixão pelas pessoas que estão dormindo na rua. Não tem compaixão pelas pessoas que estão na fila dos açougues pegando osso para comer. Não tem compaixão pelos milhões de desempregados que estão nesse país. Não tem compaixão por quase 2 milhões de jovens que saíram da escola e voltaram atrasados por causa do Covid, e nós precisamos recuperar essas crianças. Não tem compaixão pela ciência e tecnologia. Não tem compaixão pela educação. Não tem compaixão pela saúde desse povo. Não tem compaixão pela ciência. Não recebeu ninguém para discutir. Não tem respeito com os governadores e com os prefeitos. E não tem respeito com a sociedade brasileira. Esse país é um país que sempre, o país não tem inimigo em lugar nenhum do planeta. Nós não temos contencioso. Eu me dava bem com o Chile, com a Argentina, com a Rússia e com a China, com os Estados Unidos e com a Venezuela, com Cuba e nunca demonstramos nenhum problema de contencioso, nenhuma guerra. Esse homem se afastou do planeta Terra. Ele está orbitando algum planeta onde a humanidade não existe. O que existe, na verdade, é o ódio. É o ódio. O ódio que permeia e inventou uma coisa agora fantástica. Cada coisa que a imprensa denuncia, ou que a imprensa descobre, ele decreta 100 anos de sigilo. 100 anos de sigilo. Como é possível alguém querer guardar segredo do Queiroz por 100 anos? Como é possível alguém querer guardar segredo do ministro Pazuello da Saúde por 100 anos? Um cara que não entendia de saúde, um cara que não comprou vacina, um cara que desrespeitou a ciência, um cara que desrespeitou a Fiocruz, do Butantan, um cara que desrespeitou até a Anvisa. Na verdade, ele não respeita ninguém, porque esse cidadão não tem massa encefálica boa na sua cabeça, ele deve ter outra coisa na sua cabeça. Eu já disputei eleições com muita gente e já perdi muitas eleições, mas eu nunca deixei de cumprimentar um adversário antes, durante e depois das eleições. Eu nunca cultuei a relação de fazer inimigos. Porque se o atual presidente da República
tivesse disposto a fazer política, ele estaria determinando que o Ministério da Educação doasse livro didático para todo o ensino médio desse país e não tentar facilitar a venda de armas e a construção de lugares para treinar tiro. Esse cidadão, se tivesse o mínimo de pensamento ideológico combinando com a sociedade brasileira, ele estaria guardando condições para que o ProUni tivesse mais alunos do que no meu tempo, que o FIES estivesse funcionando. Esse cidadão não é humano e se cerca de pessoas iguais ou piores do que ele. E eu queria dizer para vocês, a partir de Brasília, a partir dessa cidade extraordinária, que lamentavelmente ele não gosta de cultura, porque veja como é que pode, o Teatro Nacional está há 8 anos fechado. Como é que pode? Ou seja, não é possível uma sociedade viver se não tiver uma atividade cultural intensa. Cada um de nós é um artista, cada um de nós pode criar alguma coisa, é só a gente ter oportunidade, é só a gente ter a chance. Se crianças pobres como Pelé tivessem que pagar um clubinho para poder treinar, ele não apareceria no futebol. Se um Garrincha tivesse que pagar, não apareceria, porque hoje só pode jogar bola quem tem dinheiro para pagar uma escolinha, quando as nossas crianças podem praticar esporte, podem fazer cultura, podem fazer leitura. Aliás, Brasília é uma cidade que tem um potencial extraordinário. E eu queria dizer para vocês, quando eu tomei posse em 2003, no comício da Avenida Paulista, quando eu ganhei as eleições, eu tentei ser o mais simples possível, porque eu não gosto nunca de prometer as coisas que eu não vou entregar. E vocês estão lembrados que eu disse, se ao terminar o meu mandato, cada mulher, cada homem ou cada criança estiver comendo 3 vezes por dia, eu já cumpri a missão da minha vida. E eu quero dizer para vocês que hoje eu estou mais exigente, estou mais maduro, estou mais consciente da responsabilidade de governar um país, estou mais consciente das dificuldades também, porque é importante vocês saberem que nós vamos pegar um país em situações econômicas, políticas e sociais muito pior do que eu herdei do Fernando Henrique Cardoso. Mas eu sou destinado e predestinado a enfrentar desafios. E eu quero que a sociedade brasileira saiba que eu quero voltar a ser presidente da República desse país. E quero voltar. E agora eu não quero apenas que as pessoas tomem café, almoçem e jante. Agora eu quero que as pessoas tenham direito de estudar numa universidade, que as pessoas tenham o direito de ter um emprego decente, que as pessoas tenham o direito de ir a um teatro, a um cinema, que as pessoas tenham o direito de ter lazer no bairro e na comunidade onde mora. Eu estou mais exigente. Eu quero que as pessoas viajem mais de avião para os seus estados. Eu quero que os aeroportos virem rodoviária, cheio de pobre andando. E quando ele estiver cheio de gente, nós vamos refazer o aeroporto para melhorar a vida de todo mundo. O que eles têm que saber é que eu não admito a ideia de que o pobre, 70 anos depois que eu saí de Pernambuco por causa da fome, 70 anos depois
dia 13 de dezembro de 1952, Dona Lindu pegou um pau de arara, colocou 8 filhos no pau de arara, para ir para São Paulo, para não morrer de fome. Nós acabamos com a fome e eles trouxeram a fome de volta, e nós vamos acabar com a fome outra vez. Nós vamos gerar emprego outra vez. Nós vamos aumentar o salário mínimo outra vez. Nós vamos melhorar o piso dos professores desse país. Nós vamos garantir que as pessoas sejam tratadas com respeito. Não é possível. Não é possível que o pobre avance um pouco e recua, avance e recua. Nós nunca conseguimos. Essa gente tem que saber. A gente quer ser de classe média. A gente não quer ser pobre, não. A gente não quer ganhar pouco. A gente não quer se vestir mal. A gente não quer ser pobre, a gente quer ser de classe média. A gente quer ir ao cinema, a gente quer ir a restaurante, a gente quer ir a teatro, a gente quer ter um carro, a gente quer ter uma televisão, a gente quer ter um computador, a gente quer ter um celular moderno, a gente quer viajar na internet, a gente quer que o nosso filho seja um doutor, se forme numa universidade. Companheiros e companheiras, eu, nas greves de 1980, quando a polícia estava lá preparada para sufocar os trabalhadores, eu dizia para os trabalhadores: olha, nós vamos sair do estádio, nós vamos para a represa Billings pescar. Eu não quero ninguém brigando, ninguém aceitando provocação. E é isso que nós temos que fazer nesses próximos 3 meses. São 3 meses. São 3 meses que nós vamos nos multiplicar na rua. Nós vamos continuar fazendo nossas passeatas, nossos atos públicos. Mas nós vamos ter que dar uma lição de moral, que nem o Gandhi deu quando saiu pela caminhada para libertar a Índia da Inglaterra. Nós não precisamos brigar. A nossa arma é a nossa tranquilidade. A nossa arma é o amor que nós temos dentro de nós. A nossa arma é a sede que nós temos de melhorar a vida do povo brasileiro. Nós não temos que aceitar a provocação. Se alguém provocar vocês, mande ele morder o próprio rabo e não brigue. Vão para casa cuidar da família. É essa lição de moral que nós temos que dar. Aliás, eu queria dar uma dica para vocês. Daqui para frente, quem puder participar de uma reunião com um livro na mão, é a resposta que a gente vai dar a um presidente que está incentivando as pessoas a comprar arma. As pessoas precisam comprar alimento, as pessoas precisam comprar livro, as pessoas precisam comprar roupa, as pessoas precisam comprar muita coisa útil e não gastar dinheiro em arma para fazer o que ele acha que ele vai fazer. Gente do céu, essa figura foi eleita 28 anos de deputado pela urna eletrônica. Essa figura ganhou as eleições pela urna eletrônica. Ele agora resolveu colocar em dúvida a urna eletrônica. Não é porque ele desconfia que a urna não é honesta. Ele desconfia que o povo brasileiro não é bobo e não vai votar mais nele. É isso que ele desconfia. E é por isso que ele quer criar caso. E é por isso que a gente vai dizer: Bolsonaro,
Fale as bobagens que você quiser falar. Eu agora vou distribuir dinheiro. Eu agora vou criar o Vale Táxi, o Vale Motorista, o Vale não sei das quantas, o Vale Gás, que poderia ter criado há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Resolveu criar, que dura 3 meses. É como se fosse um Vale Sorvete. Você pega, põe na boca, chupa e acaba e fica com o palito. Nós temos que dizer para ele, se colocar dinheiro na nossa conta, a gente vai pegar, mas o nosso voto ele não vai ter. Nós não somos gato. Nós não somos nenhum animal quadrúpede que eles ficam querendo oferecer ração para a gente comer. Eles têm que saber que o último erro que a sociedade brasileira cometeu foi deixar de votar no Haddad para votar num cidadão como esse. E a gente vai se redimir. A gente vai se redimir dando uma lição de moral a esse país. Esse país tem que voltar a crescer. Esse país tem que voltar a gerar emprego. Esse país tem que melhorar a qualidade da educação. Esse país tem que cuidar da creche, a universidade, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos adultos possam estudar. Esse país tem que ter uma boa política internacional para que a gente receba financiamento de fora para cá. Esse país tem que ter uma agricultura empresarial forte, mas tem que ter uma agricultura familiar forte, porque são eles que produzem 70% do alimento que nós comemos. Esse país tem que ter hospital, sabe, de ponta, mas esse país tem que ter médico nas cidades do interior, que muitas vezes uma pessoa morre de dor de barriga porque não tem um médico. Esse país precisa voltar a ser um país generoso. Esse país tem que ter política de saúde para os indígenas brasileiros, como nós criamos. Esse país não vai mais derrubar árvore para criar gado, plantar cana ou plantar soja ou milho. Esse país vai aprender que a questão climática é uma questão muito séria e que o Brasil tem um potencial extraordinário de repatriar para o Brasil dinheiro por conta do sequestro de carbono. Esse país tem que ter consciência de que a Amazônia é nossa, é um patrimônio do povo brasileiro. Mas se a gente não tem capacidade de cuidar, porque não tem dinheiro, a gente tem que fazer parceria com outros países para que cientistas do mundo inteiro venham pesquisar para que a gente tire proveito da biodiversidade para pagar salário e melhor condição de vida para o povo ribeirinho, para o povo que mora na Amazônia. Esse país, gente, nós já provamos de que esse país tem jeito. Eu fui o único presidente do Brasil que fui convidado 8 vezes para o encontro do G8. Eu fui o único presidente do Brasil que ajudei a criar o G20. Nós fortalecemos, na verdade, o Mercosul. Criamos a Organização Latino-Americana. Criamos os BRICS. E pode ficar certo que se eu votar, esses BRICS vai se fortalecer e nós vamos ter banco de desenvolvimento. Nós vamos ter banco para financiar. É importante dizer uma coisa. De vez em quando eu ouço dizer, o Lula precisa tomar cuidado no que ele fala. Por quê? Porque a Avenida Faria Lima não gosta dele. Todo respeito pela Faria Lima, todo respeito pelos banqueiros, mas eles têm que saber que eu quero o voto da Samambaia, eu quero o voto do povo trabalhador desse país,
Eu não vou ficar disputando jantares ou almoço para tentar conquistar um voto. Eu quero é o voto do povo trabalhador. Porque esse país vai ter que provar, o BNDES vai voltar a emprestar dinheiro para pequeno e médio empresário brasileiro, para microempreendedores e para médio empreendedores. O Banco do Brasil vai voltar a emprestar dinheiro para os agricultores e para a pequena e média propriedade rural. A Caixa Econômica vai voltar a emprestar dinheiro para fazer casa e não vai ter presidente que pratica o assédio, não. Vai ter presidente que respeita as pessoas. O BNB do Nordeste e o BADA da Amazônia vão cuidar de financiar o desenvolvimento desse país. Esse país vai voltar a ter política de turismo, porque nós vamos convencer o mundo de que aqui é um lugar bom. O cara não pode querer vir para aqui ligando a televisão na Record lá em Angola e vendo muita gente morrendo, muita gente atirando. O cara fala, por que eu vou lá? Ruim por ruim eu fico aqui. Não, nós queremos demonstrar que esse país é um país generoso, de um povo do caroço bom, de um povo que tem muita amor, de um povo que até gosta do Corinthians, gosta do Flamengo, gosta do Vasco. Gente, sabe, esse povo tem uma coisa, se Deus errou na classe política, Deus acertou na miscigenação da nossa sociedade. A mistura de índios, negros e europeus deu essa gente bonita, deu essa gente maravilhosa, essa gente carinhosa, essa gente que trabalha. Mas não digam que a gente não gosta de lutar. A gente gosta de negociar, mas se for preciso lutar, nós estamos prestes. Vocês estão lembrados? A independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I no Jato do Ipiranga. Não sei se vocês viram aquela pintura. Só tem um carro de boi e um trabalhadorzinho que eu acho que é meu parente. Só tem um. Mas quem é que arrancou a independência da coroa portuguesa? Foram os índios da Bahia, foram os negros da Bahia que expulsaram definitivamente o português. E esse país, companheiros e companheiras, vai ser reconstruído. Pode ter certeza. E eu vou terminar dizendo para vocês, eu estou com 76 anos de idade. Casei dia 18 de maio. Casei com aquela cantante que estava aí. Com aquela, agora porque eu tenho uma mulher cantante ainda que eu beijo depois que termina de cantar. É a única artista que eu beijo na minha vida. Pois bem, então eu queria terminar dizendo para vocês, olha, se eu tivesse qualquer problema, se eu tivesse um resquício de dor na canela, eu falaria para vocês, eu não sou candidato. Mas vou contar para vocês. Um cara que tem 76, que está com a energia de 30 e que tem o tesão de 20 que eu tenho, não vai deixar de disputar essa eleição por nada. E eu quero vocês com a mesma energia. Eu quero vocês com o mesmo tesão de recuperar e salvar esse país, tirar esse país da mão desse genocida, das mãos dos milicianos. E quero dizer para vocês, se preparem os militantes de cultura, porque a gente vai recriar o Ministério da Cultura. E a gente vai criar em cada capital desse país um comitê de cultura para que nunca mais alguém ouse acabar com a cultura desse país. Um abraço, gente, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Quero pedir agora para as lideranças que aqui estão se posicionarem no centro do palco para a foto oficial desse evento tão emocionante e cheio de energia. Só um minuto aqui. Queria explicar uma coisa para vocês.
Presta atenção numa coisa. Este cidadão e os seus milicianos resolveram tomar do povo desse país a cor verde e amarela. Ele não tem partido, porque toda semana ele troca de partido. Por isso que ele fala que meu partido é o Brasil. O Brasil não é o meu partido, o Brasil é o meu país. O meu partido é o PT. E a bandeira do meu país é a bandeira do Brasil. E eu tenho orgulho. Daqui para frente a gente não vai ter vergonha de andar de verde e amarelo. O verde e amarelo não é bolsonarista, o verde e amarelo é do Brasil. E nós temos mais autoridade de usar do que eles. Gente, é isso que a gente tem que fazer. No mais, um beijo no coração de cada mulher, de cada criança, de cada homem. E até outro dia, se Deus quiser.